Paz do Senhor, você que está nos vendo pela internet, o Senhor abençoe a sua família, a sua vida. Hoje o tema vai ser sobre curiosidades, tá? O tema principal é monstros da Bíblia, 6 criaturas e animais fantásticos nas Escrituras. E o nosso primeiro versículo hoje é Apocalipse 13, versículo 1 a 2. Está escrito assim: Vi uma besta sair do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como as de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e a sua grande autoridade. Vamos orar primeiro para a gente poder conversar? Senhor Jesus, te peço, Pai, nesta manhã de domingo, que o Senhor nos traga esse entendimento desse estudo, dessas curiosidades sobre esses animais que o Senhor permitiu que foi escrito na Bíblia durante os anos. Eu te agradeço por mais este domingo, que os meus irmãos possam receber essa palavra, Pai, e aprender, Pai, a discernir quando ouvir algo lá fora sobre mentiras, saber discernir o que é verdade. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Bom, irmãos, a Bíblia ela fala sobre dragões, ela fala sobre monstros marinhos, fala sobre criaturas. A Bíblia tem muitos animais fantásticos. E algumas criaturas, elas, dessa lista que nós vamos fazer, elas não são apenas metáforas, tá? Elas são coisas espirituais e podem até ser mesmo reais, tá? Esse primeiro ser que nós lemos aqui em Apocalipse, ele é nomeado de a besta. Alguém já ouviu falar? Pois bem, normalmente ela é associada ao anticristo, tá? A besta, ela é mais uma criatura simbólica do livro de Apocalipse, tá? Ela sobe do mar, ela recebe o poder do dragão. Quem adivinha aqui quem é o dragão relatado na Bíblia? Em Apocalipse, o dragão relatado em Apocalipse é o diabo. E a besta sai para conquistar o mundo. Essa besta ela tem 7 cabeças, 10 chifres, e ela é uma mistura de leopardo com urso e um leão. Por quê? Porque são animais da antiguidade que representavam poder, força, agilidade. O livro de Apocalipse fala ainda sobre uma segunda besta que sai da terra, serve como falso profeta, levando as pessoas a adorar a primeira besta. Essas bestas representam a adoração a deuses falsos, que é a adoração ao diabo. Bom, esse primeiro animal, ela é então uma figura simbólica de Apocalipse. Apocalipse ele é um livro profético de coisas que parcialmente já aconteceram, mas em sua grande maioria ainda não aconteceram. Então a besta, ela vai ter um papel fundamental para a conclusão de profecias, principalmente a inclusão de um governo diferente na Terra, né? Um governo diferente em relação a negar a Jesus. É em Apocalipse que a gente tem o início da tribulação e posteriormente da grande tribulação. Fala em Apocalipse também sobre o arrebatamento, fala sobre o milênio, sobre o fim das eras. Então, a besta ela tem um papel fundamental para o cumprimento de profecias. Mas hoje a gente não vai entrar aqui no detalhe das profecias. A gente vai falar sobre os animais. Alguma dúvida? Então vamos falar sobre o segundo. Gostaram? Todos conheciam aqui sobre a besta? Quem que já ouviu falar da besta? Todo mundo? Quase todo mundo. Então beleza. Eu quero que você abra a Bíblia, por favor, em Apocalipse 9. Vamos falar bastante em Apocalipse hoje. Será? Apocalipse 9. Versículo 2 a 3. Vamos lá, está escrito assim: Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça, como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram, com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado o poder como o de escorpiões da terra. Irmãos, aqui é um outro animal, uma outra figura
que é relatada em Apocalipse. E aqui existem duas vertentes. Tá? Existe uma vertente que fala sobre algo metafórico e outra vertente que fala sobre algo físico mesmo. E esse físico também tem duas linhas. Vamos falar primeiro da parte metafórica. Essa parte metafórica que fala aqui desse animal, eu vou ler aqui o texto depois também para a gente fazer a conclusão, mas ele fala também no sentido do seguinte: esse animal em Apocalipse, ele vai ser libertado durante um período específico, tá? Que pode ser entendido como tribulação. Tá? Nós acreditamos que a tribulação ela tem dois períodos, o início da tribulação e a grande tribulação. Esse animal, esse ser, ele vai ser libertado durante esse período, tá? Como uma, entre aspas, punição aos seres humanos que adorarem a besta. Tá? Nessa parte aqui, por que eu falei a parte metafórica? Porque aqui em Apocalipse, se você continuar lendo, você vai ver que esse animal ele vai ferir os humanos, os seres humanos, tá? Os ímpios. E as pessoas que forem feridas por esse animal, elas vão querer morrer, mas não vão conseguir. Por que tem a linha metafórica da coisa? A linha metafórica da coisa é que hoje nós, um ser humano que deseja tirar a própria vida, existe N maneiras, concordam? Então, a parte metafórica que você pode entender a pessoa que for ferida por esse animal, ela vai estar numa angústia muito grande, vai entrar em uma depressão muito grande. Essa é uma linha, digamos assim, que entende de uma doença da mente, né? E a outra linha física seria a parte mesmo das pessoas tentarem tirar a própria vida, se adoecerem de um jeito com uma dor muito insuportável, mas por algum motivo, algo que nunca se passou na face da Terra, a pessoa não vai conseguir morrer. Tá? Por quê que eu falo isso? Porque Apocalipse, ele traz um período na história da humanidade que nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Um exemplo de algo que não havia acontecido há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás, nunca tinha chovido na época de Noé. Então, quando Noé falava sobre, nossa, vocês têm que se arrepender dos seus pecados, porque Deus vai mandar uma grande chuva e a terra vai ser inundada. As pessoas falavam, você não sabe o que está falando? Não existe chuva, porque o orvalho subia da terra e molhava, né? Enfim. Então tem essa parte física da coisa, que as pessoas fisicamente vão ser picadas por esse bicho, vão ser mordidas por esse bicho, e não vão conseguir morrer. E na parte física tem essas duas, né? Ou é uma questão de vírus, de uma doença, ou realmente o animal, tá? Como a Bíblia não deixa explícito se vai ser algo físico ou espiritual, nós não sabemos dizer, mas existem essas duas linhas, tá? Vou ler o texto aqui que eu preparei para vocês para a gente falar sobre o segundo animal e avançamos. Até aqui alguma dúvida? Vamos lá. Esses são ainda outros animais fantásticos do livro de Apocalipse que representam o castigo para quem vive no pecado. Nos tempos do fim, os gafanhotos saem do abismo e atormentam quem não segue Jesus. Não matam, mas causam tanto sofrimento que as pessoas desejam morrer. Na descrição em Apocalipse, esses gafanhotos parecem cavalos de guerra. Têm cara de homem, cabelos compridos e coroa nas cabeças. São criaturas assustadoras, com dentes de leão, couraças duras, asas poderosas e caudas como escorpiões, que dão picadas. De gafanhoto tem pouco. Depois, irmãos, quem tiver curiosidade, o Bruno vai colocar a descrição aqui do estudo, e vocês podem ver as imagens aqui dos seres, né? Então, para quem quiser ver, é que está muito pequeno para vocês verem daqui. Depois os irmãos podem ver no celular aí, tá bom? Alguma dúvida sobre esse segundo? São 6 que nós vamos falar. E esse aqui é muito interessante, o próximo. Eu gostaria que você abrisse a palavra agora em Jó, capítulo 41, versículo 31 a 33. Ele faz as profundezas se agitarem como caldeirão fervente e revolve o mar como pote de unguento. Deixa atrás de si um rastro cintilante, como
se fossem os cabelos brancos do abismo. Nada na terra se equipara a ele, criatura destemida. Alguém tem alguma versão diferente que fala o nome da criatura? Não? Aqui nesse versículo, Jó está se referindo a uma criatura chamada Leviatã. E olha que interessante, irmãos. Leviatã pode ser considerado pela palavra dois tipos de seres. O primeiro, que nós não vamos citar aqui, é sobre um demônio em específico, tá? Mas o segundo é uma criatura física. E olha só que interessante, trazendo um pouco para o racional aqui. Inúmeras culturas pelo mundo afora, culturas pagãs como celta, culturas nórdicas, culturas árabes, entre outras, relatam sobre essa criatura. Registros históricos da ciência trazem registros sobre este animal, registros históricos sobre relatos. O que são registros sobre relatos? Vou dar um exemplo. A Ordalice me via aqui na igreja de baixo quando eu era muito pequeno. E ela fazia um relato, ó, Gabriel era assim, assim, assado. Vocês não viram, mas ela viu. Então existe um registro histórico. É mais ou menos nessa linha. O Leviatã, essa criatura, ela é registrada em diversas culturas pelo mundo afora. E a Bíblia também. Então, existe uma grande possibilidade desse animal ter existido fisicamente. Tá? Vamos lá. Só um dado interessante. Aqui a Bíblia ela vai relatando que é um animal marinho, muito grande, um animal marinho. Cerca de 95% dos nossos oceanos hoje é inexplorado. Inexplorado. Será que existe a possibilidade desse animal existir? Aí fica o critério de vocês. Mas a Bíblia fala sobre esse animal. Então, o Leviatã, ele é um monstro marinho descrito em detalhe no livro de Jó. Ele é gigante, indomável, muito forte. Este animal é fantástico e tem escamas como escudos. Agita o mar por onde passa e deita fogo pela boca. Ninguém brinca com ele. Algumas versões traduzem o Leviatã como crocodilo, mas esse bicho não cabe muito bem na descrição do livro de Jó. Um dragão marinho? Talvez. Agora, se é uma criatura real ou metafórica, é um assunto de muito debate, como a gente falou aqui. Há muitas criaturas fantásticas ainda no oceano. Então, existem muitos animais, como eu falei para vocês, físicos hoje, que a gente o ser humano ainda não conhece. Mas a Bíblia relata. Dúvidas sobre o Leviatã? Vamos para o quarto, temos 6. Abre a sua Bíblia mais uma vez, já está aí pertinho, em Jó, capítulo 40, versículo de 15 a 17. Irmãos, antes da gente falar, por que é importante a gente saber esse tipo de curiosidade, esse tipo de informação da Bíblia? Por quê? Quem sabe me dizer aqui? Tem uma ideia. Porque a palavra, ela não tem só os estudos, ela não traz só consigo palavras, digamos assim, ao nosso entendimento nécio, digamos assim. Vou dar um exemplo. Quando Jesus trouxe, por exemplo, o Sermão da Montanha, ele não trouxe ali só com o propósito de orientar os discípulos, mas ele trouxe um direcionamento geral. Ele trouxe um direcionamento também para os sacerdotes. Haviam temas ali que só os sacerdotes entendiam. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Se eu usar, por exemplo, uma frase de efeito aqui. Irmãos, nós precisamos amar o nosso irmão como se a gente amasse os nossos cachorrinhos, os nossos pequenininhos, as nossas criancinhas. Por que eu estou falando isso?
Quem vai entender melhor o contexto aqui entre nós do que eu estou falando? A Mayara vai entender. Porque ela mora comigo, nós temos cachorros e nós sabemos o tratamento que a gente dá com os nossos cachorros. Mas eu coloquei essa palavra nessa frase que eu disse, porque é algo muito especial para mim. E para ela também. Ela entendeu. Se, por exemplo, a Lúcia ouvir isso, ela vai entender. Mas se ela não estudar e não perguntar assim, Gabriel, por que você usou aquela palavra as nossas criancinhas? Você parece uma criança falando? Eu vou explicar para ela, Lúcia, ó, a frase de efeito que eu quis trazer é sobre o grande amor que eu tenho pelos meus animais. Trazendo aqui de novo, por que é importante a gente entender o que a gente, esses animais, essas curiosidades? Para a gente entender o contexto que se inclui a palavra. Por exemplo, Jó, no capítulo 41. Capítulo 41 é quando Jó, o Senhor restabelece a vida de Jó. Se não me engano aqui, o primeiro e o segundo capítulo começa quando Jó tem tirado ali as suas posses. De Jó 2 até o 41 é só lamentação, irmãos. É só Jó sendo confrontado, Jó falando sobre a desgraça que veio sobre ele. Então, quando a gente vê a magnitude desses seres aqui relatado, por exemplo, em Jó 41 e Jó 40, que nós vamos ler agora, nós conseguimos ter mais embasamento do que a gente está falando. Por que, por exemplo, João falou sobre esse tipo de besta na visão? Porque eram animais poderosos. Para a gente ter esse contexto, irmãos. A gente não pode ler a palavra simplesmente. Quer dizer, poder você pode. Mas você não entende a grandiosidade da palavra de Deus se você não se interessar em estudar e entender o porquê. Faz sentido, irmãos? Bem? Então vamos continuar aqui, o quarto C. Jó 40, 15 a 17. Vamos lá. Vejo o Belmonte que criei quando criei você, e que come capim como boi. Que força ele tem em seus lombos, que poder nos músculos do seu ventre, sua cauda balança como o cedro. Os nervos de suas coxas são firmemente entrelaçados. Bom, Belmonte. Vou ler aqui para vocês também o que separei. Mencionado apenas uma vez na Bíblia, no livro de Jó, Belmonte é um animal herbívoro muito grande e poderoso que vive junto dos rios. Ele é tão grande que até uma corrente forte de rio não o incomoda. Mas Belmonte não tem por hábito atacar outros animais. Mesmo assim, atacar um Belmonte não é uma boa ideia porque é um animal poderoso. Ele parece, aqui, irmãos, na literatura, parece um dinossauro. Belmonte pode ser um nome antigo para um animal conhecido com características como o hipopótamo ou o elefante. Algumas pessoas pensam que pode ser um dinossauro. Provavelmente nunca vamos saber ao certo o que significa, mas é mais uma prova da força criativa de Deus que criou tantos animais. Vamos para o próximo. E esse aqui é bem interessante. Nós vamos abrir a palavra em 2 versículos, tá bom? O primeiro é Gênesis, capítulo 6, versículo 4. Naqueles dias haviam nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíam as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Isso aqui é interessante, irmãos. Vou ler de novo aqui para vocês me ajudarem a refletir. Vamos lá. Naqueles dias haviam nefilins na terra. Gênesis fala sobre que período, irmãos? Começo. Começo do quê? Depois da criação. Então é logo após o começo da criação do mundo. Vamos continuar. Posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhe deram filhos. Olha que interessante. Nessa versão aqui não dá para saber, mas se você puxar na versão hebraica e tudo mais, você vai perceber que quando ele fala sobre filhos de Deus, ele está falando de anjos. Possuíram filhas dos homens, humanos, e lhe deram os filhos.
Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Guardem essa informação. Abre a Bíblia para mim, por favor. Deuteronômio 2, versículo 20 a 21. Também esta é considerada a terra dos Refaíns, antigamente, e habitavam nelas Refaíns. E os amonitas o chamavam de Zanzumins, povo grande, numeroso e alto, como os anaquins. O Senhor os destruiu diante dos amonitas, e estes os expulsaram dali, e habitaram no lugar deles. Bom, vamos lá. Algumas traduções trazem gigantes para o termo hebraico Nephilim, que aparece no versículo de Gênesis que lemos. Alguns estudiosos consideram que esta palavra hebraica signifique cair. De fato, esses homens valentes, fortes e poderosos provavelmente eram dotados de uma alta estatura e perversidade, com natureza caída, e subjugavam todos com violência e tirania. Contudo, há muita especulação em torno dessas figuras. Uma controvérsia bastante conhecida é que os nefilins, ou gigantes, seriam o resultado de cruzamento entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, como lemos. Através dessa passagem e de outros registros judaicos, registros não bíblicos, tá? Registros judaicos, alguns autores acreditam que esses filhos de Deus eram os anjos caídos. Nessa perspectiva mística, como não eram humanos, os nefilins eram muito diferentes, sendo vistos como gigantes ou uma espécie de semideuses. Contudo, essa interpretação não encontra grande respaldo bíblico, já que os anjos não são como humanos, corpóreos ou sexuados. O que seria mais plausível é a interpretação que estes seriam filhos da mistura entre a linhagem de Sete e Caim. Quem foi Sete e Caim? Filhos de Adão. Além dos nefilins, a Bíblia também menciona Refaíns e Anaquins. Não é o cara do Star Wars. Refaíns e Anaquins, como homens gigantes, altos, fortes e poderosos. Mas em nenhum lugar menciona que esses são seres fantásticos ou filhos de anjos. É possível ver alguns desses textos, como em Números 13, 33, Josué 11, Deuteronômio 2, 20, 21, por exemplo. Então, a Bíblia fala sobre gigantes, que são outros seres poderosos e são considerados como criaturas fantásticas. Quem que é o gigante da Bíblia mais famoso? Qual que é o nome dele? Que Davi mudou? Golias. Muito bem. Irmãos, temos mais 3 minutos, estamos acabando. Vamos falar aqui do último animal aqui mencionado pela Bíblia. Ah, Gabriel, mas a Bíblia só fala sobre 6 animais? Não, a gente está falando aqui sobre os mais diferentes, né? A Bíblia fala cavalo, ovelha, fala sobre pombos, sobre cobra, sobre ovelha, vixe, tem uma infinidade, sobre cão. Mas enfim, a gente está falando de diferentes aqui. Vamos lá. Por favor, vamos voltar aqui para encerrar sobre Apocalipse 12, 7 a 9. Então, houve uma guerra nos céus. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes. E assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo, ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Bom, irmãos, eu vou ler aqui o texto também, mas um complemento. Mais uma vez, essa leitura de Apocalipse 12, ele está falando sobre algo que vai acontecer. Se vai acontecer, é importante você saber? Importante. E aqui ele está falando sobre um acontecimento onde o diabo perde uma luta contra o exército celestial e ele cai na terra. Por
que ele cai na terra? Se a gente vê tanta violência, se a gente vê tantas coisas ruins, tantas ações demoníacas no mundo, alguém sabe me dizer o porquê que a Bíblia fala, se é algo que vai acontecer, e a gente vê coisas na terra, e ele vai ainda ser lançado na terra, por que está escrito isso? Quem sabe me dizer? Quem acertar eu dou uma caixa de chocolate. Mas essa resposta aí é a resposta... Professor, o céu é azul porque Deus criou. Esse tipo de resposta, não vale. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vamos lá. A Bíblia nos ensina que quando o diabo se rebelou contra o Senhor Jesus, contra Deus, contra o Espírito Santo, ele foi lançado do céu para uma região entre o céu e a terra. Claro que isso é numa visão espiritual. E onde é esse meio? Como que é o nome desse meio entre a terra e o céu? Regiões celestes. Então, depois dessa batalha, ele cai dessas regiões celestes e vem para a terra. O trono dele vem para a terra. Então, irmãos, a Bíblia fala sobre esta figura do diabo como um dragão de 7 cabeças. Tá? Então, nessa representação, ele tem uma forma parecida como uma serpente também, e tem grande poder destrutivo. No livro de Apocalipse, Satanás se apresenta como um dragão, tá? De 7 cabeças e 10 chifres, que persegue os seguidores de Jesus e tenta destruí-los. Lembrando que esses seguidores de Jesus já é pós-arrebatamento, são as pessoas que ficaram na terra e não foram arrebatadas. Isso na grande tribulação. Tá? Havendo uma guerra no céu e o dragão é lançado na terra, onde procura causar muita destruição, porque sabe que o seu fim está próximo. Quando Jesus volta, o dragão é preso e depois lançado no lago de fogo e do lago de fogo por toda a eternidade. Tá? Irmãos, esse é o último animal que nós vamos falar aqui hoje. Depois eu te passo o link, Tauro. Já vou passar agora, porque senão depois eu esqueço. Mas o que eu queria comentar, irmãos, para a gente encerrar. A gente já passou 2 minutos. Quem assistiu aqui um Náufrago? Ninguém nunca assistiu o Náufrago, além do Bruno e da Maiara? Assistiu, irmão? Nesse filme, o protagonista, ele basicamente fica preso numa ilha durante 4 anos, em decorrência de um acidente aéreo. E ele não consegue sair da ilha, porque a ilha tem ondas, que quando ele tenta montar uma jangada, as ondas derrubam ele e ele volta para a praia da ilha. E é uma ilha isolada. E depois de 4 anos e meio que ele fica ali na ilha, chega um pedaço de banheiro químico na praia, né? E ele usa esse pedaço de banheiro químico para fazer como se fosse uma vela para a jangada, para ele poder passar as ondas, e ele consegue. E no filme ele usa o seguinte termo: você nunca sabe o que a maré vai trazer pela manhã. Tá? Por que eu quero usar essa frase? Porque a gente estudou uma coisa que parece um pouco irrelevante para a gente. O que você vai usar essa informação amanhã? Você deve estar passando por uma dificuldade, às vezes está com rancor, uma falta de perdão no coração, às vezes você veio na igreja para ouvir uma resposta, Deus vai te dar aquilo, Deus vai te dar outro, Deus não vai te dar, você vai para aquele lugar, Deus está te ordenando. Agora no Senhor, leva essa palavra, nós estudamos, essas palavras que nós estudamos hoje, porque a palavra do Senhor ela é viva. E a gente não sabe o que vocês vão enfrentar amanhã. Mas o Senhor entregou isso hoje para você. O que você vai fazer com ela? O que você vai usar ela? Eu não sei. Mas o Senhor, ele é onisciente, onipresente, onipotente.
Vou dar um exemplo só para a gente encerrar. Hoje, eu acordei mais cedo para poder fazer uma caminhada. Eu falei, poxa, eu vou pegar as cachorrinhas e vou andar. Eu podia ter dormido mais 1 hora, mais 1 hora e meia aí. Mas eu falei, não, hoje eu vou, hoje eu tô com vontade, eu vou. Acordei com sono, né? Remela. Fui lá, peguei, bum. Cheguei no parque e tal, tava caminhando. E o Bruno me ligou. Me ligou não, me mandou mensagem. Ô Gabriel, qual que é o tema de hoje? Eu falei, ué, mas o jornalista. O jornalista falou que ia trazer. Tava isso na minha cabeça. Ele, não, pra mim era você. Aí eu entendi por que eu acordei mais cedo. Porque o senhor tinha falado comigo para levantar, porque eu já tinha preparado alguma coisa, eu precisava reler. Eu já tinha preparado a palavra para hoje. Que era da semana passada, lembra que eu comentei com vocês? Enquanto o pastor está viajando. Então, irmãos, a gente nunca sabe o que a maré vai trazer pela manhã. A gente aprendeu sobre curiosidades. O que será que o Senhor vai permitir que você vai falar para alguém sobre isso? Às vezes, para falar sobre esses animais, sobre a vinda de Jesus, para demonstrar que o Senhor ele é tão poderoso que criou algo, eu não sei. Depois vocês me contam para que vocês usaram essas informações. Porque a palavra é viva. E o Senhor é poderoso, amém?